Olá, eu sou Humberto de Campos, jornalista, e tenho o prazer de cuidar aqui de um podcast do Sinal, nosso Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central. Nós vamos receber aqui, com muito prazer, o professor José Luiz Oreiro, professor de Economia da UNB, professor da Universidade dos Países Bascos, lá em Bilbao, na Espanha, da Universidade de Túcia, da Itália, e pesquisador do CNPq, porque nós precisamos entender o que é que está acontecendo com a PEC 65, a PEC que propõe transformar o Banco Central, hoje uma autarquia, numa empresa pública de um caráter que nós ainda não conseguimos entender bem. Criaram uma empresa pública diferente de um Banco do Brasil, de uma Caixa Econômica, mas é o Banco Central. Professor José Luiz Oreiro, o funcionário do Banco Central deixaria de ser um funcionário hoje regido pelo regime jurídico único e passaria a ter a carteira assinada, passaria a ser um concursado, mas por CLT. E o senhor escreveu um artigo muito bem fundamentado a respeito, em que o senhor explica por que é que a CLT, para o funcionário do Banco Central, começaria já sendo prejudicial ao próprio país e não ao funcionário. Foi isso que o senhor escreveu? Boa tarde. Bom, boa tarde, Humberto. Boa tarde a todas e todos que estiveram nos assistindo nesse momento ou que vão assistir no futuro. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza, né, é sobre a singularidade do Banco Central. Tá? O Banco Central, ele é uma instituição típica de Estado. Por quê? Porque a Constituição brasileira de 1988 outorgou ao Banco Central o monopólio de emissão de moeda. Tá? Então, existem duas coisas que definem um Estado moderno. Tá? A primeira é o monopólio do uso legítimo da violência, né, que o Estado detém, na medida que comanda, tem as Forças Armadas, as polícias, etc., e o monopólio de emissão de moeda. Então, são essas as duas coisas que constituem um Estado moderno. Por isso que eu disse que o Banco Central, na medida que é o responsável pela emissão de moeda, ele é uma instituição típica de Estado. Então, a gente já estaria começando a fazer uma deformação de transformar uma instituição típica de Estado numa empresa pública. Né? O Banco Central, devemos lembrar, foi criado durante o regime militar, em 1964, foi criado inicialmente autônomo, tinha inicialmente essa coisa de ser elitista, tal, mas depois a Constituição de 88 reviu, né, o status jurídico do Banco Central. Bom, de fato, se o Banco Central for transformado numa empresa pública, né, os seus funcionários deixarão automaticamente de ter estabilidade no emprego. Tá? Então, talvez haja algum tipo de inconstitucionalidade que possa ser arguido, né, no Supremo Tribunal Federal, né, mas o fato é que os funcionários perderiam estabilidade. Tá? E no caso do Banco Central, isso é uma coisa muito ruim, porque o Banco Central não só é o responsável pela emissão de moeda, mas também é ele que faz a supervisão do sistema financeiro. Né? Então você imagina uma instituição que é responsável pela regulação do sistema financeiro ter os seus funcionários sem estabilidade. Quer dizer, que tipo de pressão os funcionários poderiam ser sujeitos, por exemplo, caso alguma grande instituição financeira estivesse praticando algum ilícito financeiro, algum desfalque, ou não estivesse cumprindo a legislação vigente sobre, por exemplo, requisito de capital próprio, requisito de liquidez, etc. Os funcionários poderiam ser ameaçados. Tá? No caso, a demissão seria possível caso a diretoria do Banco Central, né, o presidente do Banco Central, simplesmente resolvesse demitir a pessoa por pressão de órgãos do sistema financeiro que não querem ou que não gostariam de ter uma supervisão mais atuante do Banco Central. Então, eu acho que esse é o primeiro grande impacto negativo, tá, sobre os funcionários do Banco Central e, mais importante, seria um impacto muito negativo para o país. Por quê? Então, veja, pela mesma razão que você quer ter um judiciário independente, ou seja, eu quero que o juiz que vai julgar o meu caso
se eu tiver uma querela com alguém, seja um juiz imparcial e que não esteja submetido à pressão de demissão, por exemplo, por algum... Digamos que eu tenho uma querela com uma empresa X, que é uma grande multinacional. Eu já tive no passado, né? Inclusive do grupo de aviação, tá? Mas não vou falar aqui o nome. Mas eu ganhei o processo, tá? Mas quem julgou era um juiz imparcial, que não podia ser demitido, né? Que tem um bom salário, que a princípio não seria corrompido por qualquer quantidade de dinheiro. Então, assim, se eu quero um judiciário independente, que é uma instituição típica de Estado, justamente para que a justiça seja cega e que olhe os dois lados da mesma maneira. Bom, é igual para o Banco Central. Quer dizer, uma função tão relevante como a de supervisão do sistema financeiro, que, lembremos, quando dá crise no sistema financeiro, paga a sociedade inteira. Tá? Nós vimos isso na crise financeira de 2008. Tá? Que no final das contas tem sempre o argumento de um grande demais para quebrar e a sociedade inteira, por intermédio do sistema de impostos, tem que fazer o resgate de bancos. Né? Bom, eu não vou querer que a pessoa que seja responsável pela supervisão das instituições financeiras possa ser de alguma maneira ameaçada pelas instituições que são reguladas pelo Banco Central. Daí a importância, eu diria, vital da estabilidade no emprego que é dada pelo regime jurídico único. Eu ouvi no rádio, e me parece que foi o Sardenberg que estava falando, que poderíamos comparar o Banco Central às agências reguladoras hoje tão criticadas porque se permite interferência política nas agências reguladoras. E o comentarista, o Carlos Alberto Sardenberg, dizia não, mas o Banco Central é um exemplo de como deveria funcionar uma agência reguladora. O senhor diria que esta tendência, essa proposta de transformar o banco numa empresa pública, seria uma captura ao contrário? Quer dizer, já que o Banco Central até hoje não foi capturado, então vamos capturar o Banco Central também? Só chamar a atenção o seguinte, uma agência reguladora não é uma empresa pública, né? Então, sim, isso é importante chamar a atenção. Quer dizer, o que eu acho que é fundamental é que o Banco Central seja tratado como uma instituição típica do Estado, assim como é o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ele tem mesmo status. Na verdade, se a questão que eu ouço muitas vezes, né, de colegas meus do mercado financeiro, dizerem que os salários da diretoria do Banco Central, do Cupom, né, são baixos relativamente ao salário de mercado, bom, uma solução que não passa por uma PEC, seria conferir ao presidente do Banco Central o status de ministro de Estado e, portanto, com uma remuneração equivalente ao do juiz do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso é condizente com o papel, né, do Banco Central como instituição típica do Estado. Mas, assim, de fato, na questão da regulação do sistema financeiro, o Banco Central não foi capturado. Tá? Mesmo a diretoria do Cupom, como a gente sabe, ela não necessariamente é composta por funcionários de carreira do Banco Central. Eu até acho que deveria ser, tá? Mas se adotou esse sistema de você ter na diretoria do Conselho de Política Monetária pessoas que não são funcionários de carreira do Banco Central, mas esses funcionários, esses diretores, eles não têm poder de ingerência sobre os demais funcionários do banco, que são funcionários de carreira. Tá? Então, é perfeitamente possível o presidente do Banco Central dar uma ordem para o gerente de supervisão financeira para não pegar tão pesado com a instituição financeira X e o gerente mandar o presidente do Banco Central passear, tá? Porque ele simplesmente não pode ser demitido. Tá? Então, isso deixaria de acontecer no caso de um regime de CLT. Tá? Então, eu vejo com muita preocupação, tá, a perda da estabilidade no emprego proposta nessa PEC 65, que transforma uma instituição típica de Estado numa empresa pública. O senhor diria que isso limita a atuação do Banco Central, eu imagino, especialmente na função fiscalizatória? Eu acho que limita tremendamente na função fiscalizatória. Veja, me dê um exemplo de um fiscal do governo federal que não seja
um funcionário com estabilidade? Receita Federal, vamos lá. Não, eu não sei. Eu não conheço. Fiscal da Receita Federal. Você imagina um fiscal da Receita Federal que pudesse ser demitido. Tá? Então ele chegaria numa determinada instituição, veria que aquela instituição tem uma fraude contábil, que está fraudando a União em não sei quantos milhões, iria aplicar a multa, aí chega o gerente ou o presidente dessa empresa e diz, não, se você aplicar essa multa, eu vou ligar para o teu chefe e ele vai te demitir. Isso não só pode acontecer, como vai acontecer. Simples assim. É simples assim. Tá? E, na verdade, diz a lei de Murphy, né? Diz que se uma coisa... A primeira lei de Murphy, se uma coisa pode acontecer, vai acontecer. E a segunda é que se não pode acontecer, vai acontecer do mesmo jeito. Professor, o senhor coloca também no seu artigo uma explicação muito boa, que eu imagino às vezes que as pessoas comuns não têm muita noção, que é a questão da senhoriagem. Eu, inclusive, como jornalista curioso, fui estudar e fui entender que eram os senhores da época da Idade Média que emitiam moeda e por isso se chama senhoriagem. Mas como é que isso pode influenciar na economia brasileira? O senhor que é professor de economia atual, né? Do Brasil contemporâneo, na graduação da UNB. Então, primeiro vamos explicar o que é a receita de senhoriagem. Quer dizer, como nós vimos, a Constituição brasileira outorga ao Banco Central o direito de emitir moeda em nome do Tesouro Nacional. Tá? E o que é a moeda? Bom, a moeda é aquilo que é utilizado para pagar qualquer dívida em território nacional. Tá? Basicamente existem duas formas de moeda. O papel moeda em circulação, que são as notas reais, né? E os depósitos à vista. Né? Os depósitos à vista eles não têm existência física, eles são apenas um registro contábil / eletrônico, né? Que hoje em dia é um registro eletrônico. Né? Bom, a receita de senhoriagem é a diferença entre o valor de face das cédulas de real e o seu custo de produção. Então você imagina, uma cédula de R$100, para produzir uma cédula de R$100 deve custar, não sei o quê, 10 centavos. Tá? Então, nós temos uma diferença entre o valor de face e o custo de produção da cédula, que é de R$ 99,90. Isto é a receita de senhoriagem. Bom, no Brasil, atualmente, dados do ano passado, em 2023, a receita de senhoriagem foi de 0,4% do PIB. Com quem fica essa receita? Ela inicialmente fica com o Banco Central, que é obrigado por lei a transferir esta receita para o Tesouro Nacional. É assim no Brasil, é assim na Inglaterra. Tá? Eu chequei o site do Bank of England. Né? Eles fazem exatamente isso. Toda a receita de senhoriagem é transferida para o Tesouro Britânico. Tá? Então, o que acontece? 0,4% do PIB de receita de senhoriagem, isso vai ser usado para abater dívida pública. Bom, na PEC que está sendo proposta, essa receita de senhoriagem deixaria de ser transferida para o Tesouro Nacional e ficaria como receita própria da nova empresa pública, o novo Banco Central do Brasil. Bom, para a gente ter uma ideia da magnitude de aumento de receita, para este ano de 2024, o orçamento total do Banco Central é de em torno de 4 bilhões de reais. A receita de senhoriagem ano passado foi 44 bilhões de reais. Ou seja, o Banco Central teria um aumento de 11 vezes na sua receita. Bom, para que seria usado esse dinheiro? Basicamente, para pagar salários multimilionários para os diretores do Conselho de Política Monetária. Seria, assim, a etapa final do processo de captura, tá, do cupom pelo sistema financeiro. Porque agora, se a gente pegar a experiência, né, das pessoas que foram diretores e presidentes do Banco Central, desde do Gustavo Franco até hoje, o que a gente observa? A pessoa vai para o Banco Central, passa ali um tempo como diretor ou como presidente, e depois sai, passa a quarentena, mas vai ser contratado por uma instituição do mercado financeiro. Geralmente
com salários régios e ainda mais, muitas vezes, sendo sócio da empresa. Tá? É algo que deveria ser revisto. Mas com essa PEC, já não seria mais necessária a chamada porta giratória, porque você internalizaria a porta giratória, ou seja, o que aconteceria é que essas pessoas, enquanto diretores do Banco Central, já estariam tendo remunerações iguais ou até superiores ao do sistema financeiro privado. Então, e por outro lado, o Tesouro ficaria privado de uma receita importante, de 0,4% do PIB, de tal maneira que, para compensar essa perda de receita, seria necessário cortes de gastos. Né? Se a gente está discutindo aí o que é que vai ser o pacote de cortes de gastos do Haddad, etc., imagina, se você perder 0,4% do PIB de receita, você vai ter que fazer um corte de gastos muito maior. Professor, está muito interessante a nossa conversa e eu queria entender também essa questão do esforço fiscal, porque ela me parece muito importante num momento, primeiro, essa apropriação de alguns diretores que querem ganhar o salário milionário. Eu também gostaria muito. Eu também, claro. Mas eu tenho uma outra curiosidade que eu gostaria que o senhor me tirasse, que é, se eu tiver uma empresa como jornalista de comunicação, eu tenho um produto para vender, que é informação. Se o senhor tiver uma empresa de economia, o senhor deve ter informações econômicas para vender. O que é que uma empresa, Banco Central, venderia? Então, na verdade, se a gente pegar o exemplo do Banco da Inglaterra, tá? O Banco da Inglaterra ele cobra pelo serviço de supervisão financeira, ou seja, os bancos comerciais que são supervisionados pelo Banco da Inglaterra, eles têm que pagar uma taxa para o Banco da Inglaterra. Bom, nada impede que isso seja feito agora no Brasil com o Banco Central do jeito que está. Ou seja, se o Banco Central ele presta um serviço de regulação, tá? Você pode cobrar um imposto, né, ou uma taxa, contribuição, enfim, o melhor nome jurídico possível, sobre as instituições que são reguladas, porque, de fato, o Banco Central está fazendo um serviço. Né? Tem também outros serviços, o próprio, da emissão de moeda já tem a receita de senhoriagem, mas eu acho que o principal serviço que o Banco Central faz é o de regulação do sistema financeiro. Hoje em dia o Banco Central não cobra nada por isso. Eu ia lhe perguntar outra coisa com relação a isso, porque no Brasil me parece que acontece o contrário, porque o depósito compulsório no Banco Central, na verdade, é remunerado pelo próprio Banco Central, pelo Tesouro. Funciona, em vez de pagarem pelo serviço, são remunerados pelo serviço. Isso é uma prática que é comum nos outros bancos centrais, a não ser, mais recentemente, antes da crise do Covid, em que as taxas de juros na Europa ficaram a patamar negativo. Perfeito. Tá? Quando ficou patamar negativo, significa que o Banco Central cobra pelas reservas que os bancos mantêm no Banco Central. Mas veja, os bancos não têm outra opção, isso aqui a gente tem que entender. Né? Como é que se dá o sistema de pagamentos hoje em dia? Né? Mesmo o Pix, mas já não vamos pensar o sistema de cartão de débito. Né? Quer dizer, hoje eu fui no supermercado, fiz uma compra, tá? Paguei no cartão de débito. Tá? Como é que funciona isso? Quando eu insiro a minha senha, sai da minha conta o valor da compra, R$800, isso é instantaneamente creditado na conta bancária do supermercado. Né? Agora, como é que os bancos fazem essa transferência de dinheiro? Eles fazem essa transferência de dinheiro obrigatoriamente transferindo o valor que eles têm na sua conta de reservas no Banco Central. Então, eu tenho conta no Banco do Brasil, digamos que o supermercado tem no Bradesco. Tá? Então, R$800. Então, o que vai acontecer? O Banco do Brasil vai transferir R$800 da sua conta de reservas no Banco Central para a conta do Bradesco no Banco Central de R$800. Por isso, os bancos são obrigados a ter reservas, que vai além do compulsório. Porque, senão, o sistema de pagamentos ele não é viável. Porque os bancos não podem pagar entre si, a não ser por intermédio de transferências entre suas contas de reservas no Banco Central. Isso, é claro, tem custo. Claro que isso tem custo. A administração do sistema de meios de pagamento tem custo. Então, a questão é,
por que o Banco Central não cobra dos bancos comerciais? Ele poderia cobrar. Não, assim, não há nada que impeça o Banco Central como autarquia, talvez tenha que fazer alguma lei específica, né, que viabilize isso, mas nada que impeça o Banco Central como autarquia de cobrar dos bancos que usam o sistema que é a Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né, que utilizam o sistema Selic, que paguem pelo uso do mesmo. Eu não vejo nenhum problema com isso. Inclusive, nas duas palestras que eu acompanhei, que o senhor falou a respeito desse assunto, o senhor colocava muito bem essa questão de como as coisas funcionam e como deveriam funcionar, da não necessidade da PEC 65, de se fazer isso por uma proposta de emenda constitucional. Eu gostaria que o senhor me destrinchasse um pouquinho esse argumento. Quer dizer, é possível fazer isso mesmo o banco sendo uma autarquia? Sim, veja bem, vou colocar o seguinte exemplo. Tá? O argumento que se usa para justificar a PEC, né, que o Banco Central agora está com muitos outros encargos, por exemplo, o próprio PIX, que foi a criação da gestão atual, no Roberto Campos Neto, e que ele não tem dotação orçamentária, e que então precisa mudar o status do Banco Central para a empresa pública. Vamos lá. Emissão de passaportes no Brasil. A emissão de passaportes é feita pela Polícia Federal. Bom, os passaportes não são de graça. Todo mundo sabe. Ou seja, quando você tem que renovar o passaporte, você vai lá na Polícia Federal, você paga um DARF, né, e, em tese, o sistema de emissão de passaportes é autofinanciável. Não há por que ter nenhum tipo de restrição de receita. Mas você deve lembrar que foi no governo Temer, né, que teve uma paralisação da emissão de passaportes por contingenciamento do gasto público, que fez com que a Polícia Federal ficasse sem recursos para emitir passaporte. Olha que coisa maluca. Não é problema de falta de recursos, era problema de autorização de gasto. É o mesmo problema agora. O Banco Central não tem orçamento? Bom, então chega lá para o Congresso e diz: a gente precisa de orçamento X. Porque nós temos tais e tais e tais atribuições e a gente precisa desse orçamento. Se o ministro da Fazenda disser: não temos dinheiro, então nos permita cobrar pelos serviços que o Banco Central presta para a sociedade. Quer dizer, administrar o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o sistema Selic, que é o sistema de pagamentos no Brasil, é um dos mais eficientes do mundo. Tá? Na Espanha, que é um país que eu tenho nacionalidade também espanhola, né, você não vê essas transações eletrônicas que a gente vê aqui no Brasil. Ou seja, as pessoas ainda vão, os bancos lá abrem às 8 da manhã. Chega às 8 da manhã, tem fila no banco. Porque as pessoas, dono de empresa, precisa lá pagar conta, retirar dinheiro, as pessoas vão lá retirar dinheiro. Tá? Não tem essa facilidade, né, de transações eletrônicas, PIX, cartão de débito, internet banking. Assim, isso é muito do Brasil. Na Europa não tem isso. Tá? É lógico que isso tem custo. Bom, mas se tem custo, então que se põe uma lei que o Banco Central então passa a cobrar do sistema financeiro o custo de operação do sistema de pagamentos. Mas o sistema de pagamentos, ele é quase um bem público, você precisa dele. Tá? Então, assim, eu não vejo por que fazer uma PEC por problemas orçamentários do Banco Central. Tá? Eu não tenho dúvida que houve um aumento do custo de operação do Banco Central, mas pela modernidade do nosso sistema de meio de pagamento. Assim, o PIX acho que só existe no Brasil. Tá? Acho que tem alguma coisa parecida na Índia, tá? Mas isso tem um custo. Se tem um custo, então quem usa esse sistema, tá, precisa pagar por ele. Tá? E isso pode ser feito por uma autarquia, como é a Polícia Federal. Eu quando eu vou renovar meu passaporte, eu não estou contratando uma empresa para fornecer meu passaporte. Eu estou pagando um DARF para a Polícia Federal emitir meu passaporte. Então, por que isso não pode acontecer no Banco Central? Professor de Economia, José Luiz Loureiro, eu gostaria, para a gente levar essa conversa para o encerramento, e eu sempre gosto, como jornalista, de pedir sempre o conselho do especialista. O que é que o senhor diria para os nossos associados do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central e para as pessoas comuns do Brasil que vão assistir esse nosso podcast? Na sua opinião,
de professor de economia, de um sujeito que entende esse sistema por dentro e que nem sempre o leigo consegue entender, eu, obviamente, confesso, tenho muita dificuldade, o que é que estaria por trás de um movimento político que foi tão feito com tanta força de vontade por alguns parlamentares, de quererem transformar, de qualquer maneira, o Banco Central numa empresa de repente, quase que do nada? Estaria muito por trás essa questão dos altos salários? Estaria por trás disso uma captura do Banco Central e de um sistema financeiro, que obviamente talvez seja o mais rico e por isso o mais poderoso do país? O que o senhor diria para o telespectador do nosso podcast a respeito disso? Então, eu acho que a questão central para mim é a receita de senhoriagem. Tá? 0,4% do PIB, né? Que você retira do tesouro, que é daí que você está tirando. Quer dizer, é uma coisa que é até injusta, porque bom, isso aqui é um parênteses. Quando a gente está falando de política monetária, tá, nós temos que olhar necessariamente a especificidade histórica de cada país. Então, por exemplo, o Bank of England, o Banco da Inglaterra, originalmente era um banco privado, lá 300 anos atrás, e ele foi nacionalizado em 1946. Mas antes de ser nacionalizado, o Banco da Inglaterra tinha um enorme patrimônio, tá, que tem até hoje. Tá, e esse patrimônio rende recursos para o Banco da Inglaterra, parte dos quais é transferido como lucro para o Tesouro Britânico. Bom, esse não foi o caso do Banco Central Brasileiro. O Banco Central Brasileiro foi constituído em 1964 e o seu capital, o capital próprio do Banco Central do Brasil, é inteiramente do Tesouro Nacional. Então, uma PEC como essa seria uma expropriação, tá, de patrimônio do Tesouro, tá, por parte de um conjunto da sociedade brasileira. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. Segunda coisa, perder 0,4% de receita de senhoriagem vai implicar num ajuste fiscal adicional. E para onde vai ser direcionado o esforço de ajuste fiscal? Pelos balões de ensaio que o Ministério da Fazenda soltou nas últimas semanas, né, de que o ajuste seria feito em cima do BPC, do seguro-desemprego, etc. Tudo me parece, né, ser uma clara demonstração de que o interesse por detrás dessa PEC é de reduzir o tamanho do estado do bem-estar social brasileiro. Tá? E, por fim, mas não menos importante, retirar graus de liberdade do governo sobre o Banco Central. Quer dizer, já aconteceu isso com, né, o projeto de lei que deu autonomia, né, para a diretoria do Banco Central, com mandatos fixos, tanto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o primeiro chefe de Estado da história do Brasil, e aqui eu não estou falando só da República, eu estou falando aqui desde que o Brasil se tornou um Estado, que foi quando, em 1808, veio a coroa portuguesa e o Brasil se tornou Reino Unido com Portugal. Quer dizer, o Dom João VI criou o Banco do Brasil, que era a autoridade monetária na época, e tinha o poder de indicar o presidente do Banco do Brasil. Então, desde Dom João VI até Bolsonaro, os chefes de Estado no Brasil tinham o poder de indicar o presidente da autoridade monetária. O primeiro chefe de Estado que não teve este poder foi o presidente Lula, agora no seu terceiro mandato. Bom, não satisfeitos com isso, querem propor uma medida, tá, que, na verdade, vai blindar ainda mais o Banco Central, entre aspas, de interferência política, ou seja, de que o presidente democraticamente eleito pelo voto popular não possa ter qualquer grau de ingerência sobre a condução da política monetária. Isso eu acho que é algo profundamente antidemocrático. Professor José Luiz Oreiro, em nome do Sinal, muito obrigado pela sua participação, tanto na luta do Sinal contra a PEC 65, com as suas explicações científicas, né, de pesquisador, de pessoa que se interessa por esse assunto. Nós queremos agradecer a sua participação neste podcast e agradecer que o senhor compartilhe esse seu conhecimento econômico com todos nós. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Obrigado.